estamos de volta para a segunda parte do Jogo Económico. Arranca esta sexta-feira o Campeonato da Europa de 2024, sediado na Alemanha. Se há 2 semanas, nesta edição, tentámos perceber o impacto desta prova no turismo alemão, nesta edição do Jogo Económico vamos tentar perceber que impacto económico é que efetivamente tem um campeonato da Europa no país que o organiza. É nosso convidado Henrique Tomé, analista da XTB, que precisamente sobre este campeonato da Europa realizou um estudo sobre os impactos económicos que ele pode ter na Alemanha. Henrique, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste Jogo Económico e começo precisamente por aqui. Afinal, que impacto ou não económico vai ter este campeonato da Europa na Alemanha? Muito boa tarde a todos e obrigado desde já pelo convite. É de facto um momento que até digamos que calha bem. Nós estamos a atravessar um período em que a economia europeia a economia europeia está a entrar numa fase em que o crescimento é muito modesto e isto muito por via das políticas monetárias que o BCE tem adotado. Um, este tipo de eventos acaba por estimular a atividade económica. Neste caso, e no caso em concreto alemão, um, é bastante positivo na medida em que a economia alemã tem sido bastante penalizada nos últimos anos. Não só pelas políticas monetárias restritivas do BCE, como também da questão da crise energética, que a Alemanha ficou muito afetada com a questão da guerra no leste da Europa. Portanto, espera-se que o impacto seja positivo. Claro que há setores que beneficiam mais do que outros, nomeadamente, e aqui nós, se olharmos para os eventos passados, conseguimos ver que as companhias aéreas, hotelaria, marcas desportivas também acabam por beneficiar um pouco mais, mas de um modo geral, em termos de atividade económica, acaba por ser benéfico nesse sentido. Henrique, precisamente tocou nesse ponto das marcas, uma das polémicas que marcou este pré-campeonato da Europa foi precisamente o facto da seleção da Casa Alemanha não ir equipar pela primeira vez com a Adidas, que de resto gerou bastante polémica e levou até o tema a debate no Parlamento alemão. Ainda assim, de que forma é que estas marcas, neste caso a Adidas e a Puma, e no caso da Adidas não patrocinando a seleção alemã, no mercado das ações podem ter aqui algum impacto financeiro nesta medida, apesar desta decisão no caso da Adidas? Apesar da polémica, normalmente as marcas tendem sempre a valorizar, mesmo no caso da Nike, não sendo alemã, mas mesmo no caso da Nike, nós olhamos para o desempenho das ações ao longo dos últimos, e eu aqui estou a falar dos últimos 20 anos de europeus, normalmente as ações das empresas tendem sempre a valorizar na ordem dos 30% nos meses a seguir após o evento. Normalmente já sabemos que há sempre uma corrida também às camisolas dos jogadores, há sempre um aumento das vendas que depois vai-se traduzir também nos earnings das empresas. Portanto, neste caso, acho que apesar da polémica, não vai ter assim muito impacto nas vendas da, da marca. Vou abrir aqui a conversa ao Jorge Faria de Sousa. E Jorge, sabemos que os campeonatos da Europa, para lá daquilo que se passa dentro das 4 linhas, trazem sempre muitos turistas ao país que o organiza, neste caso a Alemanha, com uma população de 83 milhões de habitantes. O que é que podemos esperar economicamente do país numa altura em que, como o Henrique disse bem, atravessa uma crise energética devido à guerra na Ucrânia? Que benefícios económicos é que esta competição pode trazer para a Alemanha? Bem, antes de mais cumprimentar o Henrique por estar connosco e agradecer a sua disponibilidade para trazer aqui estes números e estes dados. Eu acho, e pegando naquilo que dizia o Henrique, eu acho que a economia alemã foi muito penalizada, sobretudo até mais pela crise energética do que pelas taxas de juros do Banco Central Europeu. É certo que as taxas de juros têm implicações na economia empresarial, mas ao contrário do que acontece em Portugal, grande parte das famílias até têm contratos de taxa fixa e, portanto, não foi tão diretamente penalizada quanto em Portugal devido às taxas de juros, foi mais impactada pela questão da crise energética, o custo da energia, o custo do gás, que dispararam significativamente na Alemanha desde o início da guerra da Ucrânia. É bom recordar também que, olhando para a economia alemã, é a economia mais importante do mercado europeu, da União Europeia,
a economia alemã tem estado em recessão, ou praticamente estagnada sensivelmente nos últimos 2 anos, e faz com que, obviamente, as outras economias periféricas, nomeadamente a economia portuguesa, depende muito daquilo que são as exportações para o mercado alemão, e isso vai ter implicações a nível europeu, na minha opinião, muito significativos. Logicamente que um grande evento como o Campeonato da Europa tem um impacto positivo na economia local, e o Henrique referia questões muito relacionadas com a hotelaria, com as companhias aéreas, com a restauração, etc. E, portanto, vai impactar a economia alemã nas cidades que irão receber os jogos do campeonato europeu, vai estimular essa parte da economia. Veremos que consequências pode ter depois ao nível europeu, se permite uma recuperação ou não mais rápida da economia à escala europeia, sendo que também o Campeonato da Europa vai iniciar numa fase em que, como o Henrique dizia, pela primeira vez o Banco Central Europeu baixou em 25 pontos base a taxa de juros e, portanto, veremos que consequências é que um grande evento desportivo a nível europeu e a primeira baixa nas taxas de juros, que implicações é que isso pode ter a médio e longo prazo no que diz respeito ao resto deste ano 2024 para a economia alemã e para a economia europeia. Aproveitava para lançar um desafio ao Henrique, não sei se quer abordar esse tema, mas o que é facto é que a Adidas e a Nike são duas marcas extremamente consolidadas, com um valor no mercado que tem vindo a crescer nas últimas 2 décadas, como destacava aqui o Henrique. De que forma é que a Puma se tenta ou irá tentar aproximar-se, nomeadamente com esta, pela primeira vez, as camisolas da Mannschaft serem da Puma, de que forma é que esta aposta da Puma em conseguir novos clubes, novas seleções, faz com que a Puma tenha reais possibilidades de se aproximar dos 2 grandes players no mercado? Henrique, não sei se quer responder a esta questão lançada pelo Jorge. Sim, claro. Trata-se muito de marketing, não é? Isto é uma porta aberta de marketing a grande escala que certamente vai beneficiar muito a marca. Se olharmos para o caso da Nike, que é possivelmente, mesmo em termos de performance financeira, a maior, vemos que a grande aposta da empresa é o marketing. E no caso da Puma, bom, que não é tão grande e não tem tanta cota de mercado como o caso da Nike e mesmo no caso da Adidas, portanto, acredito que vá beneficiar bastante desta oportunidade que tem para fazer o marketing de forma, eventualmente até de forma mais agressiva, para conseguir captar uma nova cota de mercado. E Jorge, sabendo que olhando para aquilo que foi o Mundial da Alemanha em 2006, que levou a um investimento de 1,4 mil milhões de euros com a reconstrução e a modernização de alguns estádios, teve um impacto na economia alemã na altura de 3,4 mil milhões de euros, que correspondia então a 0,16% do PIB alemão. Agora, não será necessária tanto investimento ao nível das infraestruturas dos estádios? Poderá haver aqui um maior impacto económico para o país? Acho que desse ponto de vista o impacto será melhor, no sentido em que para organizar este campeonato europeu não houve a necessidade ou o risco, se quisermos, de fazer investimentos tão significativos por parte dos clubes, da Federação e do próprio Estado alemão. E, portanto, vai ter impacto na economia sem ter tido um custo tão significativo quanto aconteceu em 2006. Também destacar que este europeu, desde 2016, os europeus têm 24 equipas e, portanto, vai envolver o maior número de países. São 8 grupos de 4 equipas e portanto, há maior número de seleções envolvidas. Isso fará com que haja maior número de adeptos a viajarem para a Alemanha para assistir aos jogos, uns com bilhete, outros sem bilhete, mas que querem assistir e estar numa fase final e participar e ser parte de uma fase final, neste caso em solo europeu, e diria que claramente este europeu de 2024, se olharmos para esse dado que aqui trouxemos, de não ter havido mais de 1.000 milhões de euros de investimento como houve para 2006, terá um impacto claramente positivo. Até porque grande parte desse retorno financeiro acabará por ser na altura, como vimos, do turismo. E Henrique, vimos que há 20 anos em Portugal
houve um impacto de 440 milhões de euros, sendo que 140 foram para o turismo, transportando isto para o mercado alemão e pegando naquilo que eu já estava a dizer, o lucro financeiro será maior do que aquele que foi registado há 20 anos, apesar de ser um campeonato do mundo e com mais países envolvidos. Sim, acredito que sim. Em Portugal tivemos uma aposta muito maior nas infraestruturas. Na Alemanha não há, neste momento, essa necessidade, por isso logo aí já se reduz bastante o custo e optimiza-se muito o benefício. Portanto, eu acho que temos aqui estas duas variáveis que são importantíssimas, que é o facto de as economias estarem a abrandar e ser necessário um género deste, é um mini estímulo, na minha opinião, mas acaba por ser um estímulo à economia e temos o facto também de a Alemanha estar francamente bem preparada a nível de infraestruturas e que não vai envolver muitos custos para o próprio Estado alemão. Só para Sim, sim. complementar, uma nota que me parece importante. Se olharmos para os números da inflação dos últimos anos, quando compararmos com 2004 ou 2006 no Mundial organizado também pela Alemanha, obviamente que os volumes vão ser muito superiores. Sim, sim, até porque na altura o PIB era diferente também os valores, mas hoje em dia sabemos que os preços aumentaram e sabemos que em competições como esta há sempre uma inflacionar dos preços, seja na restauração, a nível do turismo, tudo isso poderá contribuir também para que este impacto se reverta de forma favorável na economia germânica. Sim, eu julgo que sim. E em volumes, como eu dizia há pouco, em volumes superiores, porque olharmos para o custo de vida em 2024, quando comparado com 2004 ou 2006, hoje é significativamente superior, não só ao nível da economia alemã, mas também à escala europeia, e basta olharmos mesmo para a realidade da economia portuguesa. E, portanto, o impacto vai ser ainda maior do que foi em 2006 e também vai ter muito que ver com aquele dado que trouxe aqui, de serem agora 24 equipas a participarem numa fase final, e portanto temos fases finais com uma maior abrangência, com maior número de seleções, e isso trará maior número de turistas ao solo germânico. Isto foi um aspecto positivo, este aumentar do número de seleções, trazendo, lá está, mais turistas, mais adeptos aos países, poderá ser uma tendência. Poderemos vir ainda mais a ter mais clubes europeus a participar no futuro em campeonatos da Europa. Sim, eu diria que acaba por fazer com que a competição seja mais democrática. Ou seja, há maiores, em teoria, seleções não tão bem classificadas no ranking UEFA têm mais chances de conseguirem a sua qualificação, e nas últimas edições, desde 2016, temos tido algumas seleções que participam pela primeira vez nestas três edições, e nesse sentido tem sido mais democrático, mas eu acho que também tem que ver com esta envolvência económica e com a capacidade da UEFA ter maior número de seleções e maior número de países a participar numa fase final. De resto, se olharmos também para o Mundial, o número de participantes também tem vindo a aumentar significativamente nas últimas edições. E, Henrique, é certo que ainda estamos a 6 anos da organização do Mundial de 2030, mas sabendo-se que em Portugal apenas 3 estádios estarão disponíveis para receber os principais jogos, por assim dizer, da competição, e sabendo que são estádios que foram construídos há 20 anos para o Campeonato da Europa, que não precisarão assim de tanta modernização, por assim dizer, que ideias é que Portugal pode tirar a partir daqui até 2030 para que a economia portuguesa nessa altura possa vir a crescer ainda mais? Os próximos anos vão ser desafiantes, como nós temos estado a ver, portanto, mais uma vez repito, como estamos numa fase de abrandamento económico, nós estamos numa fasquia em que não percebemos se realmente as economias já atingiram digamos, o fundo e pode haver então, daqui para a frente, uma recuperação, ou se as coisas podem agravar mais do que aquelas que têm sido. Portugal tem sido um outlier, na verdade tem tido um comportamento até melhor economicamente do que os pares europeus. Ainda assim, devia olhar para o caso alemão e devia olhar também para os eventos passados, de forma a conseguir também precaver-se um pouco, a nível de contenção dos custos e a nível de uma maior eficiência, ao fim e ao cabo, portanto, uma maior produtividade, que era isso que precisávamos para depois conseguirmos ter um Euro ou um Mundial
muito, muito bem sucedido. Portanto, acho que. Mas a incerteza económica acaba por ser aqui o grande desafio, não só português, mas o grande desafio. E de que forma é que poderá ser positivo ou não o facto de Portugal organizar esse Mundial com outros países, nomeadamente a Espanha, que é o país vizinho? Como nós estamos aqui a ver, portanto, do modo geral, é sempre bom estes eventos, uma vez que atrai mais pessoas, não só locais, mas de todas as partes do mundo, e acaba por trazer aqui uma maior dinâmica em determinados setores. E em termos económicos, é bom nessa perspectiva, mesmo que por vezes exista a necessidade de haver um esforço maior em termos das infraestruturas, como tivemos que fazer em 2004. Mas, do modo geral, portanto, lá está, é positivo, mas aqui a questão será mesmo o quão bem preparado o país poderá estar depois para acolher o Mundial, consoante também as condições económicas que for na altura. E olhando aqui no caso da Alemanha, é certo que este europeu é uma competição curta, mas olhando mais para a frente, até em termos económicos, este prolongar da guerra na Ucrânia poderá impactar ainda de forma mais negativa a economia germânica, até por aquilo que já falámos da grande crise energética que tem atravessado. A questão da guerra na Ucrânia é sem dúvida continua a ser um tema, mas já não é um tema principal, por isso acaba por ficar, de certo modo, para segundo plano. Agora, e de facto, e isso é resultado muito da crise energética, é o facto de o setor industrial da Alemanha estar muito penalizado e é o motor da economia alemã. Daí também a questão da energia aumentar substancialmente, prejudicar muito o setor e a economia. Agora resta-nos perceber quais é que são as alternativas. Já vimos que a transição energética para energias renováveis tem algumas ineficiências e por isso tem que haver aqui uma alternativa mais eficiente e no caso alemão o grande desafio na verdade é esse, ok, perceber que a dependência da Rússia talvez tenha sido um erro, em termos do transporte de gás natural e perceber agora quais as formas mais eficientes que o país tem para gerar energia para continuar a estimular a indústria e a conseguir ter preços atrativos para que a parte da atividade económica não seja muito prejudicada. Principalmente nessa parte da construção, e também acredito na questão da mobilidade dos transportes para poder tornar tudo mais fiável e mais fácil para que todos possam ter acesso de uma forma mais prática, neste caso a todos os estádios. É algo que Portugal terá também que resolver, ainda não com a nova ponte nem com o novo aeroporto, mas Jorge, já se pode antever aqui algo de ilações que Portugal possa tirar para daqui a 6 anos? Não, eu acho que relativamente a 2004 não vai haver uma necessidade tão grande e tão significativa de investimentos em infraestruturas como o Henrique dizia. Ao que tudo indica, até serão só 13 estádios nesse Mundial: o Estádio do Dragão, o Estádio de Alvalade e o Estádio da Luz. E portanto também vai ser uma competição mais circunscrita, enquanto que em 2004 eram 10 estádios espalhados por todo o país. Este Mundial, com os jogos em Portugal, serão só nas cidades de Lisboa e Porto e portanto vão ser mais limitados esses acessos. Agora, claramente, a economia portuguesa, no que à mobilidade diz respeito, ainda tem muito caminho para fazer, mas também duvido muito que até 2030 esses projetos estejam já a andar, e esses custos quanto à mobilidade, esses investimentos na mobilidade podem ser também muito importantes, não só para o Mundial, mas para o futuro da economia portuguesa. Henrique Mé, agradeço-lhe mais uma vez a sua presença neste jogo económico. Certamente voltaremos a falar numa próxima oportunidade, quem sabe já projetando um novo estudo da XTB sobre o impacto económico que esse Mundial de 2030 poderá ter em Portugal. Obrigado pelo convite. Jorge, vais regressar para a terceira parte no jogo económico. Regresse connosco também para acompanhar a figura e o número desta semana. É já a seguir.